Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e essa é uma série que vai transformar a vida daquele que toca a obra, seja arquiteto ou seja engenheiro, quando o assunto for impermeabilização. Muitas pessoas trazem uma dor de não ter o conhecimento sobre impermeabilização, falam que a faculdade não ensina, e eu vou contar uma história aqui para vocês de como surgiu a ideia de fazer essa série. Eu estava na loja do meu amigo Vitor, que é convidado aqui desse episódio, e ele falou assim para mim assim: Hugo, você conhece algum engenheiro que faz obra, que entenda sobre impermeabilização, para poder me ajudar nas fiscalizações das obras e tal? E aí, eu conheço bastante engenheiro, né? Mas não tinha ninguém que eu lembrasse. E aí falei: Vitão, não conheço ninguém. Mas você que é do mundo da impermeabilização, atende trocentos clientes, também não conhece? Não conheço. Conheço alguns bons engenheiros, mas que entendam sobre impermeabilização, que eu poderia contratar, não conheço. E aí, isso é uma dor, né? Surgiu uma oportunidade de fazer aqui, através dessa parceria com a VedaCity Pro, uma série de programas de podcast que ensinassem o engenheiro o suficiente para ele sair do básico, para ele ir até o intermediário, pelo menos, no necessário de conhecimento sobre impermeabilização. Seja para obras residenciais, até obras prediais. A gente já gravou muitos episódios aqui, mas esses episódios que foram gravados têm conteúdos poderosos, mas que estão desorganizados. Cada episódio era sobre um tema, então a pessoa não consegue criar essa linha de raciocínio, né? E nessa série nós vamos colocar os episódios de uma forma que ele tenha uma linha de raciocínio que um complemente o outro. Então é como se fosse um curso em formato de podcast. Claro que dentro de uma limitação de número de episódios e também com uma variação aqui de participantes, mas com uma pauta muito bem feita para que você entenda um pouco mais sobre impermeabilização. E esse é o primeiro episódio dessa série com a VedaCity Pro para quem toca a obra, seja um administrador arquiteto ou seja engenheiro. Então, se você está nos escutando e nos ouvindo, prepare-se que essa série vai te fazer ir para um próximo nível sobre impermeabilização. Ela não substitui os cursos como a Marissa e o Alexandre dão aula lá no IDD e etc., mas ela vai te empurrar para que você tenha mais curiosidade de se aperfeiçoar ainda mais sobre impermeabilização e pelo menos os erros mais básicos que a gente vê as pessoas cometendo, ela vai te ajudar a não cometer, tá? E o assunto de hoje é sobre alguns conceitos muito importantes sobre impermeabilização. Nós vamos falar sobre tipos de sistemas de impermeabilização e nós vamos falar também dos principais produtos. Nós decidimos começar essa série dessa forma para que você entenda primeiro o conceito e depois nós vamos discutindo as etapas de obra, tá? Então, só por essa iniciativa junto com a VedaCity Pro aqui, o Professor das Obras pede o teu like, o teu compartilhamento e que você se inscreva no canal e mande essa série para os seus amigos que precisam aprender sobre impermeabilização. Aqui também, no canto da tela, tem um QR Code para que vocês participem do grupo de dúvidas do Professor das Obras. É uma comunidade no WhatsApp, onde quando você entrar lá, vai ter alguns grupos que você pode escolher qual grupo você quiser participar, se quiser participar de todos. Inclusive lá dentro tem um grupo de dúvidas de impermeabilização, que os três aqui, que são meus convidados, vão fazer parte desse grupo. Então, se você tiver dúvidas sobre impermeabilização, entre nesse grupo do Professor das Obras, tá? E se você não tem, entra lá para de curioso aprender, né? Como a gente faz aqui. Bom, e agradeço primeiramente aqui a parceria com a VedaCity Pro. Para quem não conhece, a VedaCity Pro é a linha profissional da VedaCity que atende as construtoras. Então, se você tem uma construtora, tem um CNPJ e faz compra técnica, o núcleo de engenharia da VedaCity pode te atender. Procure eles lá no Instagram, no site, no canal que você achar melhor. Beleza? Então vamos lá. Para esse podcast aqui, ao meu lado, fazia bastante tempo que ela não vinha aqui gravar comigo. Ano passado inteiro passou batido, né? Já pensou? Nossa, tava com saudade já dessa mesa aqui. Caramba, hein? Como é que você falou quando você chegou aqui? Você chegou aqui quando era mato, né?
Quando eu cheguei aqui era tudo mato, gente. Vocês não tem noção. Era mato mesmo, né? Era tudo mato. Eu não sabia falar desse jeito igual eu falei agora aqui, né? Começava de qualquer jeito, assim, né? E aí, do que a gente ia falar hoje? Marcava na hora, assim, né? Bom, a gente evolui, né? A gente vai evoluir, né? Vai aprendendo. Faz parte. Legal. A Maressa, ela é projetista, engenheira civil, professora, e ela tá aqui na mesa para falar muito sobre os conceitos, né? Ela é uma profissional bastante capacitada e ela flutua muito bem nesse mercado já há um bom tempo. Então, ela vai me ajudar aqui nas respostas, tá? Tá comigo aqui também o Vitão, que é o companheiro de guerra da VR Impermeabilizações. O Vitor, ele tem uma das maiores lojas, acho que é a maior, né, Vitor? Vamos falar a verdade. De impermeabilização. Não precisa ser modesto, não. Não precisa, vamos falar a verdade, né? Na região de Sorocaba, sim. De maior, Sorocaba, né? é mais chique, com certeza. Melhor café da região. O Vitor, ele tem uma loja de impermeabilizações, né, onde ele vende produtos e também tem serviços que ele vende através da sua equipe de credenciados, tá? É uma equipe bem grande e ele atende muitas obras simultaneamente. A gente até conversou a última vez, em média 9 mil metros quadrados de impermeabilização por mês, né? Com 60 aplicadores credenciados. Legal. É isso aí. Legal. Bom, e por fim aqui, o rei do TikTok, né? Garoto TikTok. O garoto que mais viralizou no TikTok sobre impermeabilização, falando tecnicamente, Alexandre Sonsini, que já caiu nas graças lá do algoritmo, né? Ele é engenheiro civil, especialista em impermeabilização, é um dos engenheiros que eu conheço com o maior conhecimento técnico sobre esse assunto, é professor também do IDD, junto com a Maressa lá, e veio aqui também, já teve uma aplicadora, hoje trabalha muito com fiscalização, né, consultoria de impermeabilização, Isso. e agora no TikTok, né? Agora é a nossa nova profissão. Vamos nos aperfeiçoar nessa área. Pra quem não tá sabendo do assunto, no TikTok teve um vídeo do Professor das Obras que viralizou, né? Eu chamo de viralizar porque nós começamos há pouco tempo no TikTok, tem poucos seguidores e tá com, até a data de hoje, 75 mil views o vídeo do Alexandre. Falando sobre a importância da fiscalização de obras de impermeabilização. Pra você ver. Não é dancinha. Não é dancinha. Não sou eu dançando. Você mostrou que dá pra ser relevante falando coisa séria. É isso aí. É isso aí. Legal. Bom demais. Então, o assunto de hoje, como eu falei, é sobre conceitos, sistemas de impermeabilização e os principais produtos, tá? Então, vamos entender primeiro os principais conceitos de impermeabilização. Maressa, quando você vai lá no curso do IDD, você tem uma aula de conceitos. Quais são os principais conceitos que vocês abordam para os alunos? Para depois eu perguntar o que a galera mais me pergunta. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que o primeiro, né, fundamental, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que impermeabilização a gente fala de sistema, a gente não fala de produto. Né? A gente ouve muito nas obras, o pessoal fala de impermeabilização, relaciona ao produto. A impermeabilização é a manta asfáltica, a impermeabilização é a argamassa polimérica, é o poliuretano. E, na verdade, a gente sempre tem que considerar um sistema. Então, é um conjunto de camadas que compõem o sistema de impermeabilização. Quais são essas camadas? Podem variar, né, dependendo do tipo do sistema, do uso da área. Mas, por exemplo, se a gente considerar, né, a nossa laje, falando de impermeabilização de uma laje externa com sistema de manta asfáltica, nós temos a base em concreto, temos uma camada de regularização com caimento, a camada impermeável, que aí seria composta, né, pela parte do sistema de manta de impermeabilização com manta asfáltica, camada separadora e proteção mecânica. Por que é importante a gente ter esse conceito? Não adianta a gente usar a melhor manta se a base não estiver devidamente preparada. Se a gente não tiver um caimento legal, né? Se eu tiver o concreto com bicheira ou destacando. Né? Então, é onde a gente destaca muito essa questão, né, da importância da gente entender o conceito de sistema. Acho que esse, no meu ponto de vista, é o mais relevante, né? Que a gente vê muito o pessoal ainda confundindo um pouco. E aí, o segundo mais importante, eu entendo que seria a solicitação, né, imposta pela água, que até a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, mas a gente tem solicitações por umidade por percolação, que a gente chama que é aquela formação de lâmina de água,
né? Então, nas áreas que estão expostas ao intemperismo ou até mesmo por uso. Então, se a gente falar de terraços externos, lajes de cobertura, né? São áreas que têm percolação de água por exposição. Então, chove, formou uma lâmina, escoa, vai embora. E aí, a gente tem também solicitações por pressão, né? Que pode ser positiva ou negativa. A gente vai entrar mais à frente. Por condensação e por capilaridade. Eu acho que são aí as principais solicitações. Capilaridade é o que as pessoas mais veem problemas aí nas obras por aí, né? Que é a famosa umidade no rodapé. No rodapé das edificações. Tem um conceito, como você falou, da questão da pressão, que as pessoas confundem muito. Principalmente, essa confusão pode levar a pessoa a uma escolha totalmente errada do produto a ser aplicado da obra, né? Que é a diferença entre o sistema de impermeabilização com pressão negativa e positiva, né? Explica para mim qual é a diferença entre a pressão negativa e a pressão positiva. Tá, primeiro, pessoal, para a gente entender pressão, né? A gente falou de percolação. A percolação, que é a formação de lâmina, a gente fala que percolação é a formação de lâmina abaixo de uma pressão de 1 kPa, né? Uma unidade só como referência. E pressão de água a gente começa a considerar acima de 1 kPa, que é um kPa. Beleza, isso é pressão. Pressão positiva, pessoal, é a pressão que a água vai exercer diretamente na face impermeabilizada. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa piscina, né, a hora que eu impermeabilizo a piscina por dentro, eu tenho pressão positiva diretamente no meu sistema de impermeabilização. Se eu tiver uma pressão negativa, a gente pode citar um exemplo, né, pensando que a negativa ela está sempre no sentido oposto, né, a face impermeabilizada está aqui, a pressão está no sentido de destacar esse impermeabilizante. Então, a gente poderia considerar como exemplo as contenções, né, muro de arrimos, que são impermeabilizados pelo lado interno, né, não em contato com o solo, a gente tem pressão na negativa, e às vezes poço de elevador também, quando ele é impermeabilizado por dentro, né, eu tenho a pressão na negativa do solo no impermeabilizante. E a gente pode ter também a pressão bilateral, a positiva e a negativa. Se a gente pensar num exemplo, um reservatório ou uma piscina enterrada, eu tenho a pressão da água na positiva e a pressão do lençol freático ou de alguma umidade no solo na negativa. Pô, legal, hein? Agora todo mundo entendeu. Por isso que o Hugo destacou, e muito bem, né, que quando a gente não entende esse conceito, muitas vezes você utiliza um sistema na negativa que não tem resistência à pressão negativa e vice-versa. Tá. Quando a gente falar agora a respeito de sistemas de impermeabilização, eu estava até falando aqui quando a câmera estava desligada, que o engenheiro ele precisa entender o conceito. Nós temos que parar com essa mania de decorar produto. Viga baldrame, usa isso. Piscina enterrada, usa aquilo. Terraço, usa... Não. Você precisa entender o conceito. Porque o que acontece? E se as marcas mudarem os nomes dos produtos? Aí você não sabe mais, então, o que você tem que usar? Não, né? Você tem que entender o conceito do negócio. Ou se o fabricante que você usa deixar de produzir aquele produto, mudar o nome, mudar a lista de produtos, você tem que entender o que vai servir para aquela situação que você tem de obra, né? Qual o sistema que vai atender aquela necessidade imposta pela água. Então, o que aquela água que está chegando naquela minha estrutura, que está chegando na minha construção, vai afetar e como eu vou proteger essa estrutura, como eu vou proteger essa construção dessa água que está chegando nela. Entender esses conceitos. Exatamente. Que é o principal. Enxergar por onde ela está vindo, como ela está vindo, que água que está vindo, e aí sim você tentar desenvolver o sistema em cima disso. Já aconteceu, Vitor, de algum produto, mesmo que não seja da Vedacity, que você vendia na sua loja e ele mudou o nome e de repente você percebeu que as pessoas ficavam confusas? Acontece isso na prática? Que é difícil também mudar o nome, né? Que tenha mudado de nome, não me recordo agora. Assim. Mas, por exemplo, quando as pessoas vão comprar lá na sua loja, as pessoas geralmente não chegam com o sistema que elas precisam, elas chegam com o produto, né? Sim, a maioria já vem com um produto determinado na cabeça por conta do pedreiro.
A solicitação do pedreiro parte lá na obra, lá já na lista deles lá, areia, cimento, pedra, tal produto. Tal. Então vem muito já com o nome. É ir na farmácia já com o nome, sem a indicação do médico, né? Pirona. Pra tudo. Já solicito remédios antes de ter passado na consulta, né? Acontece muito isso. E isso é um problema, né? Porque, como o Alexandre falou, a impermeabilização do banheiro, como a gente vai falar num episódio sobre impermeabilização de áreas úmidas, eu utilizo o Vedatop semiflexível lá, né? Aí pronto, parou de fabricar o Vedatop por algum motivo. E aí? Qual que eu vou saber agora? Se o concorrente não colocar o top no final, eu erro o produto? Pois isso é. aí. Né? É isso aí. Então, é importante isso, gente. A gente não focar nos materiais. Por mais que a gente vai falar os principais produtos hoje, é importante conhecer o conceito. Entender o porquê, né? Saber definir também, né, que impermeabilizante não é tudo igual, porque todo mundo lê na embalagem ali impermeabilizante, para ele aquele impermeabilizante serve para tudo, né? Ele pode comprar qualquer um que esteja escrito impermeabilizante. E principalmente quando ele entra no material de construção, por exemplo, entra numa loja de varejo, onde o pessoal não tem conhecimento técnico, a gente vem indicar muito produto errado, só pelo fato de estar escrito ali impermeabilizante. Esse impermeabilizante serve para piscina, mas para que tipo de piscina, né? Então, e o mesmo usado para muito, uma laje, que a solicitação é diferente de uma piscina, né? Sim. Então Quantas vezes a gente pega projeto e tá laje impermeabilizada? Sim. Verdade. Ou às vezes está melhorzinho, assim, laje impermeabilizada com manta. Ponto. Que manta? Qual a espessura? A gente tem pego Qual bastante tipo? vindo já da construtora especificado assim, ó. Produto especificado pelo fornecedor. Nossa. Ou seja, ela A garantia de quem está fornecendo. Se ele pegar 6 empresas diferentes, ele vai ter 6 sistemas diferentes. É um risco que ele corre, né? E normalmente acontece muito, né? O mais complicado de você ter 6 sistemas diferentes é como é que você compatibiliza as propostas. Não tem como é que você né? equaliza Comparar... uma cotação se um orçar produto A, outro B. Sim. E assim, será que todas as 6 soluções que foram apresentadas em propostas vão atender a solicitação imposta da água? Durabilidade de cada uma. Entendeu? Então, assim, provavelmente não. Esse assunto ele cabe no próximo episódio sobre projeto, né? Porque daí a importância do projeto é justamente essa, de evitar esse problema, né? O pessoal entender, né, o que é impermeabilização, quanto tempo ela pode durar ali, né? Quanto tempo ela vai durar usando o correto e quanto tempo ela vai durar, às vezes, usando um intermediário ou um que nem é para aquela situação. E o fato de você não conhecer os sistemas leva muitas vezes ao erro de achar que o sistema mais caro ele é melhor, o sistema mais econômico é pior. Acontece muito isso. Isso aqui é mais caro, isso aqui é melhor, isso aqui é... Quando a gente fala principalmente impressão negativa, os produtos tendem a ser mais baratos, né? Isso aí. E quando a gente fala assim, esse produto aqui resolve, mas aquele balde ali custa 300, esse aqui custa 60, 70 reais, e a mesma quantidade, 18 quilos, né? O pessoal acha que aquele produto não presta. Acontece bastante. Por isso que a gente sempre reforça, né? Que não existe produto ruim, né? Não existe sistema ruim, existe sistema aplicado no lugar errado. Sim. Bom, tem como a gente classificar de uma forma que o engenheiro do canteiro de obras ou o arquiteto que toca a obra entenda sobre os sistemas? Então, o que a gente costuma classificar são os sistemas rígidos e os sistemas flexíveis. E aí você vai ter exigência imposta pela estrutura, né, que vai te fazer você precisar usar um sistema rígido ou um sistema com maior flexibilidade. Normalmente, a gente fazendo uma comparação grosseira, mas para fixar, né? Da calçada para baixo, rígido, da calçada para cima, flexível. Então, tudo que for enterrado, você pode usar os sistemas rígidos, ou você vai precisar usar os sistemas rígidos. Tudo que for aéreo vai ter movimentação, está sujeito a deformação por térmica, né? Movimentação térmica. Então, você precisa dos sistemas que ganham flexibilidade. Então, é um outro conceito. E aí eu gosto sempre de falar assim, e tem algumas situações que você tem o rígido, o flexível e o elástico. Em alguns pontos, você não adianta só ter flexibilidade. Né? Você pegar uma folha de plástico, ela é flexível. Só que a partir do momento que você aplica a tensão nela, ela deforma.
Então você pega uma manta asfáltica numa junta de dilatação, que é muito comum o pessoal usar, isso eu sempre bato nessa tecla, né? Junta de dilatação precisa de um material elástico, ele tem que ter memória elástica, tem que dilatar e tem que recompor a voltar no estado original, estado original, ou o mais próximo do original possível. Porque senão essa deformação, você vai pegar uma manta de 4 milímetros e ela vai afinar para 3, 2,5, e aí a durabilidade já não vai ser a mesma. E quando a gente fala de sistemas de impermeabilização rígido e flexível, vamos pensar numa situação hipotética aqui do muro de arrimo, que pode ser uma dúvida das pessoas, né? Porque muro de arrimo, você pode falar que tem um lado dele tá enterrado e o outro lado dele não tá. E aí? É que esse conceito que o Alexandre trouxe, bastante importante, a gente aplica muito para laje, né? Pensando aí em lajes, impermeabilização de áreas horizontais. E a deformação também está muito ligada, além, né, dessa questão de estar suspensa, apoiada em outras estruturas, a deformação térmica. E carregamento. Então você pega uma cortina, uma contenção, ela tem um carregamento. Então, e aí? Vai ser o rígido ou o flexível? Então, muitas vezes o pessoal usa os sistemas rígidos, mas ele precisa estar combinado com o tipo de estrutura. A estrutura tem que ser uma estrutura que vai deformar pouco para poder permitir o uso de um sistema rígido, senão você tem que usar um sistema flexível. Mas uma contenção já não teria deformação por variação térmica, por exemplo. É só carregamento. Entendi. Aí é por isso que é importante, por exemplo, eu avaliar qual é o tipo de muro de arrimo, se é um muro de concreto armado, se é um muro de alvenaria, para definir o sistema. Como a Marissa falou, o primeiro item do sistema qual que é? É a estrutura. Depois é que eu entro... Solicitação da umidade. Nós, da impermeabilização, costumamos começar o nosso sistema a partir do serviço, né? Então, vai orçar lá, ele vai orçar regularização, impermeabilização, proteção mecânica, porque a estrutura já existe. Mas ele precisa entender qual que é a estrutura, que a gente estava falando aqui agora, um pouco antes de começar. Como definir um sistema. De um projeto, né? Que a gente não tem estrutura, como é que você vai definir o projeto? Que tipo de estrutura você vai usar? Primeiro item para você avaliar o sistema de impermeabilização é avaliar a estrutura. Como ela é. Tá. E quando a gente fala dos sistemas de impermeabilização, qual é o mais utilizado hoje? No mercado nacional e até internacional ainda é a manta asfáltica, né? Pensando aqui no nosso mercado de construção nacional, é a manta asfáltica e as argamassas poliméricas, né? Resina acrílica, a membrana de resina acrílica com cimento, né? São os mais utilizados. É porque pensando na manta asfáltica, ela é tanto utilizado em rígido quanto em flexível, né? Não, ela é um sistema flexível. Então, mas e num viga baldrame? Não, aí você vai usar ela por um outro motivo. Na viga baldrame, você não está usando ela por conta da flexibilidade. Ele não precisa. Então... Eu estou usando ela na viga baldrame porque ela é um material que não permite a passagem de água no estado de vapor. E existe uma polêmica sobre isso, né? Ela vai estar travada também na estrutura, né? Não tem a umidade negativa. Uma polêmica. Eu gosto de trazer confusão aqui, você viu, né? Tipo assim, mas o conceito, então, da manta no baldrame, qual é, né? Exato, porque assim, eu tava levando ao pé da letra a coisa, né? Tipo assim, rígido, então eu vou utilizar produtos rígidos. Mas se você tá falando que manta asfáltica é flexível, por que ela tá sendo aplicada num lugar que é rígido, né? Então não é só olhar se é rígido ou flexível. Não. Né? A solicitação da umidade, lembra? É um conjunto de itens e a imposição da água. Por isso que eu falei, essa água está chegando por onde? Ela vem em que estado? Líquido? Ela vem em estado gasoso? É uma água limpa? É uma água contaminada? Tá. Imagine o seguinte, os engenheiros que estão nos escutando, tá ficando mais confuso, gente. Tá. Tá ficando. E minha função piorando aqui é simplificar a vida desses caras. Se a gente pudesse, então, fazer as perguntinhas que nem você fez. Da onde está vindo a água? Não teria como a gente criar um mini questionário que, com as respostas desse mini questionário, eu chegasse no resultado do sistema? Porque vocês que são especialistas, vocês batem o olho, você já sabe o que tem que utilizar. Mas para nós, que não é uma coisa familiar, a gente tem que ir pela técnica.
É que existe uma família tão grande de sistemas e existe uma família tão grande de imposições, é uma variação tão grande, né? Seria uma matriz tão complexa você criar um fluxograma ali rígida, então eu vou para cá. É isso que minha cabeça em cabeça de engenheiro, né? É isso. Você tentar criar um fluxograma para simplificar isso vai ficar mais complexo ainda, né? Talvez fique mais complexo de fazer. Eu acho que o importante é, a gente, lógico, vai abordar bastante isso no segundo episódio, mas a solução sempre vai estar numa especificação correta, que aí vai para o projeto, né? Mas é importante, que nem o Hugo falou, né? Os engenheiros que estão nas obras conseguirem entender conceito, até para verificar. Tem um projeto? Beleza, tá correto, ou tá ali, tem sentido, né? O que está especificado. Às vezes não tem um projeto. Quem vai propor a solução para vocês? É um empreiteiro? Será que o que o empreiteiro está propondo faz sentido? Né? Será que eu posso usar uma manta na negativa, por exemplo? Não poderia, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Mas é difícil a gente criar algo assim de bate-pronto. Falar, isso é isso. Porque é que nem o Alexandre falou, a gente tem muitas variáveis. Então, você tem tipo da estrutura, solicitação, deformação térmica, né? Às vezes você tem interfaces, né? Se tem hidráulica, elétrica. Barreira de vapor. Ou, né? Barreira de vapor, por exemplo. Se a gente tem pisos, né? Apoiados sobre solo. Você vai usar um acabamento em vinílico ou um acabamento em epóxi, que são materiais que não permitem passar vapor. Aí o seu impermeabilizante, ele vai ter que considerar, vamos supor, se tiver lençol freático, resistência à pressão e a barreira de vapor, porque esse vapor não pode chegar no acabamento, senão descola. Né? Então são, assim, muitas variáveis e cada empreendimento tem suas particularidades, né? O que eu acho que é importante para quem está assistindo e aprendendo o conceito é entender assim, principalmente, sistemas rígidos não podem ser usados em áreas que que vai exigir flexibilidade. Então, não dá para usar uma argamassa polimérica rígida numa laje de cobertura. A gente vê isso direto. O pessoal queria usar um material e deixar o sistema exposto ainda. Ou, às vezes, um material com pouca flexibilidade. Então, assim, como é que é essa estrutura? É uma estrutura metálica, uma estrutura que tem muita movimentação, e usar um material, um sistema que tem baixa flexibilidade. Então, entender os conceitos de flexibilidade e rigidez é importante para você falar, isso aqui tá com certeza, isso não vai caber nessa obra. E aí você conseguir, pelo menos por eliminação, ir por um caminho mais palpável, né? Mais correto. Não que você vai fazer, não que você vai ter capacidade de falar assim, eu sei que esse sistema é o único para essa situação. Isso acho que talvez nem o projeto consegue fazer. Ele vai te dar mais, muitas vezes vai te dar mais de uma opção para cada área. Tem várias opções. Aí você vai falar, vamos ter variação de durabilidade, vão ter uma variação de preço, vai ter uma variação de capacidade de atendimento da mão de obra, porque muitas vezes o sistema não tem mão de obra capacitada numa região. Então você vai ter outros. O projeto tem que analisar tudo. Né? Eu também não quero que o engenheiro do canteiro de obra, o arquiteto que está escutando, seja capaz de especificar tudo a ponto de não querer contratar um projeto. Porque nós, por exemplo, entendemos o conceito de estruturas e nem por isso deixamos de contratar um calculista. Exatamente. Né? Mas é importante que eu saiba questionar um projeto de cálculo estrutural. Então, quando eu recebo algo muito diferente na obra, é como se eu estivesse pegando a lista do pedreiro que colocou lá o Vedatop para impermeabilizar uma laje de cobertura. Sim. É um impermeabilizante, mas é um impermeabilizante que eu estou questionando. Né? Então, eu quero provocar nesse podcast que o engenheiro e o arquiteto seja capaz de olhar e falar assim, então peraí, eu tenho que fazer uma avaliação de pressão, eu tenho que fazer uma avaliação de capilaridade, de percolação, o que mais você falou? Exposição ao sol também. Disposição. Enfim, eu tenho que saber as variáveis que eu preciso olhar em cima de cada sistema para poder definir o produto. Né? Então, assim, é importante que nós expliquemos isso para as pessoas, para que também elas
num podcast de 1 hora. Não vai acabar com a vida dos projetistas, não vai acontecer isso, né? Mas também não deixe mais confuso para eles, sabe? A ponto de eles falar, puta, ficou pior agora que eu escutei esse podcast. Mas acho que o importante é isso, é questionar se aquilo é uma estrutura que tem uma movimentação, eu preciso de um sistema flexível, ou eu preciso de um sistema rígido para atender essa questão. Tipo de imposição da água, é percolação, é água de pressão, é pressão positiva, é a pressão negativa, é o que a Marissa definiu tão bem aí. Então isso acho que é importante para quem vai fazer essa crítica, vai criar tá ouvindo e tá assistindo o podcast, entender, para poder questionar os sistemas que vão aparecer lá nas obras. Sabe o que eu acho que é legal? Até a gente poderia comentar, simular alguns exemplos. Então, quando a gente fala de deformação, né, da estrutura, o sistema tem que ser flexível porque é uma estrutura que vai deformar. Quando a gente fala deformação dentro da impermeabilização, está ligado principalmente à deformação térmica, né, principalmente. Então, a gente tem uma laje de cobertura. Ela tem uma deformação térmica, né? Além de ela estar apoiada em toda a nossa edificação, né, tá suspensa, ela deforma em função de variação térmica. Meio-dia eu tenho uma temperatura na estrutura, 3 horas da manhã eu tenho outra. Se a gente pensar em estrutura de concreto armado, né, então uma hora ela vai expandir, uma hora ela vai retrair. E o sistema tem que ser flexível e elástico para acompanhar isso. Aí, como o Alexandre bem colocou, um sistema cimentício, um sistema rígido, não teria essa capacidade. Só que se a gente pensar, por exemplo, numa laje de banheiro, que é uma área interna, coberta, não é sujeita à variação térmica, mas ela está elevada, apoiada em outras estruturas. Se a gente pensar numa laje, por exemplo, do banheiro, do primeiro pavimento de um prédio. De um sobrado. A gente teria que ter um sistema flexível, mas não necessariamente elástico. Então, assim, ele tem a flexibilidade, mas não tem a elasticidade. Eu já não poderia colocar, por exemplo, um sistema rígido. Até poderia, né? Há controvérsias aí, mas a gente tem as questões de durabilidade, né? Então, por isso que é complexo. Né? Então, eu ia até citar um caso aqui. Eu me lembro de um podcast que a gente gravou com a Sirene, sobre impermeabilização com mantas asfálticas em piscina, né? E eu me lembro que a gente falou de piscina enterrada. E piscina enterrada, para vocês, é rígido ou flexível? Normalmente, rígido. Rígido. E aí eu lembro que a Marissa perguntou para ela, piscina enterrada com manta asfáltica, você faz? Aí ela falou assim, já fiz várias. Né? E ela explicou a aplicação da manta asfáltica numa piscina enterrada. Isso deixa claro aquilo que eu coloquei lá atrás. Então, a manta asfáltica ela é flexível, mas então ela pode também ser aplicada numa estrutura rígida. Desde que sistema, né? tenha um tratamento contra a pressão negativa. Exato, desde que tenha. Também o Marcelo, acho que é Marcelo da Espersul, que também falou que no Sul eles utilizam a manta asfáltica em piscina enterrada. Então, assim, primeiro de tudo, né? Você tá vendo as coisas que eu tô falando aqui? Foi de podcast passado. Então vai lá escutar os podcasts. Só tem 34. Só tem 34 você maratonar aí. Mas de qualquer forma, não dá pra gente engessar o negócio. Não é sempre, para isso é esse produto, para aquilo é esse. Tem muitas, né? Até porque se fosse, né, Marissa? Não precisava de projeto. Não precisava de projeto, você não precisava ficar tomando café lá com o Vitor da VR. Pois E outros produtos não ia se chamar Vedatop Flex. Aí tem o Vedatop, né, como que é o nome do que tem? Fibra? Vedatop Flex Fibras. Flex Fibras, né? Tem o semiflexível. Pô, aí você pega lá, era só então colocar o Veda Baldrame, o Veda Caixa d'Água. Pronto, né? Tem como. Mas legal. Se vocês ficaram confusos, entra no direct da Marissa lá e compra um projeto. Vai no grupo. Entra no grupo, deixa sua dúvida. Que a gente tira. E aí, se ainda assim não resolver, compra um projeto e compra o produto da VR lá e tá tudo certo. E aí, se você quiser um fiscal para ficar de olho na sua obra... Excelente. Aqui que ainda é TikToker, né? E ainda vai gravar um Reels na sua obra e vai explodir de visualizações. Bom, legal. Agora falando de produto, com quem de fato vende produto. Há quanto tempo você vende produto?
9 anos. 9 loja anos. física. E você sabe que, já com tantos episódios da Vedacity, um episódio que eu sempre pedi para a Vedacity fazer comigo aqui era que a gente explorasse todos os tipos de produto que hoje tem no mercado à disposição. E até fui na sua loja lá, ontem, né, Vitão? E tinha uns catálogos lá em cima e eu peguei uns catálogos. Gente do céu. Quantas horas tem disponível? Eu comecei a desistir, porque os catálogos... Quantos mil produtos muito, em linha. né? São grandes, são grandes. Mas se a gente falar só em impermeabilização, no mercado predial residencial, tem uma gama ali que são os mais utilizados. Sim. Né? Por exemplo, quando o Sonsini chegou aqui, ele começou a falar de junta lá, que eu nem sei aqueles produtos que ele estava falando. Mas dentro do mercado residencial e predial, eu imagino que eu conheço a maioria. Né? E você também vende ali um repeteco de produtos. Sim. Né? Classifica para mim aí os produtos mais utilizados na impermeabilização. Para impermeabilização seria, para não falar de novo em manta asfáltica, né? Seria os produtos asfálticos, seria cimentício, acrílico, e hoje tem as mantas PVC também, né? Sintética. E os cristalizantes, acredito que seria nessa linha os mais utilizados. Tá, vamos tentar abrir agora esses produtos. Por exemplo, o cimentício é uma argamassa polimérica. Sim. Né? Pode Então, aí classificar como... Tá, aí você tem a semiflexível, você tem a flexível com fibras e tem a... A gente classifica ela rígida, flexível e a com fibras. E com fibra. tá. Porque na embalagem da maioria vem semiflexível, né? Mas Que é rígido, na verdade. rígido. Que é rígido. Então, tem a rígido, a flexível e a flexível com fibras, por exemplo, da Vedacity, né? Que é o Vedatop. Sim. Isso é o cimentício. Tem mais produto cimentício? Mesmo que seja de outras marcas? Existem as resinas, as resinas acrílicas com adição de cimento. Com adição. Aí você vai dosar ela na obra com o cimento da obra mesmo. Pode dosar ela com CP2 aí. Tá, entendi. A resina acrílica vocês consideram como cimentício também? Só porque adiciona Ela cimento? vai entrar como cimentício. Tá. Ela depende da adição de cimento, né? Mas aí você vai ter resinas que, quando adiciona o cimento, vai dar ali uma argamassa, né, que a gente chama de Flexível modificada. e Flexível rígida e uma também. argamassa modificada rígida. A norma, tipo, se a gente for pensar pela norma de ensaio, é a mesma. Vai classificar igual. É que a gente tem a argamassa industrializada, né? Que ela vem já o pó e o líquido para misturar na obra, e essas que o E essas com a resina e adição de cimento, eles tendem a ser mais elásticos do que as argamassas já pré-fabricadas também. Porque a concentração de polímeros é maior. Mas, por exemplo, posso fazer uma impermeabilização de um banheiro no térreo, que a gente utiliza o semiflexível, com uma resina com adição de cimento. No sistema rígido, no sim. sistema sendo... Porque ela, mesmo sendo a resina, ela também tem, como a Marisa falou, flexível e rígido. Você tem uma resina para fazer rígido e uma resina para fazer outro. flexível. Tá, eu não posso dizer que são produtos similares, não posso dizer que são produtos equivalentes, mas são produtos que podem ser aplicados para a mesma área. Para a mesma situação. Sim. Tá. Bom, beleza. Então, esses seriam os cimentícios, os mais comercializados. Isso. Tá? Aí nós temos as membranas. As membranas, que aí membranas vai entrar aí também, acrílico, poliuretano, vai entrar... Eu não sei se eu vou falar uma grande besteira aqui, mas uma argamassa polimérica, quando você aplica ela, não vira uma membrana também? Ela é uma membrana cimentícia. Então, mas vamos falar então da membrana. O conceito né? E o pessoal já argamassa polimérica e membrana, como se fossem coisas diferentes. Diferente, né? Pô, eu tô achando que o pessoal vai começar a ficar mais confuso. Eu sou bom de impermeabilização, viu, galera? Ainda bem que vai ter o grupo. O grupo salva, gente. Mas vamos lá. Então tem a membrana acrílica, tá? Sim. E quando a gente fala membrana acrílica, aí tem mais uns complementos, né? Tem a membrana acrílica com cimento. Essa que a gente tá falando aí são os produtos cimentícios, para não ficar muito confuso. Tá. Ela é uma membrana acrílica com adição de cimento e entra nessa linha de cimentício. Perfeito. Mas a membrana acrílica mais conhecida no mercado é as manta líquidas, da verdade. Boa. Que o mercado vai conhecer melhor com esse nome. Mas a membrana acrílica, daí depois você vai ter ela híbrida e você vai ter ela também de poliuretano. Vai ter uma membrana líquida também de asfáltica também.
Então você vai ter essas, seria 4, né? Alguém Acrílico, sabe me híbrido, explicar o que é poliuretano e membrana asfáltico? acrílica? É um produto com acrílico? O que é esse acrílico que tem dentro dela? É a base, né? É a base? É. Você pode ter membranas. Acho que falta também a gente conceituar o que é membrana, né? Às vezes nem todos têm conhecimento. Membrana é tudo que é aplicado, moldado no local. Então, assim, a gente é aplicado a frio, né? E através de eu colocar ali um consumo de material, exatamente, por metro quadrado, né? A hora que esse produto curar, esse material curar, ele vai formar uma espessura que vai formar o impermeabilizante. Então, membrana é tudo que é moldado no local. Manta, quando a gente fala em manta, é tudo que é pré-fabricado. Então, é um produto que vem pronto e através de um processo a gente instala na obra. Exemplo, manta asfáltica. Né? Então, ou com maçarico, ou com o asfalto aquecido, a gente instala. Então, acho que isso é conceito de membrana. A manta vai ter espessura, largura, comprimento. Já Definido. pré-definido, né? Tudo A vem de fábrica. membrana, eu vou Vai fazer... depender. Vou de quem tá moldar aplicando lá no no local, local. e aí vai depender da mão. Tá, e aí, pensando nas Membranas. membranas acrílicas, que é pra gente traduzir para os engenheiros de canteiro de obra, que entendem muito como manta líquida. Sim. Né? Essa manta líquida, por exemplo, um Vedaprem, é uma manta líquida. Vai classificar como uma manta líquida. Ele Mas dependendo, o Vedaprem, você tem o asfáltico, que é o Você tem preto. parede, e você tem o tem o Vedaprem acrílico. parede e o Vedaprem branco. Que aí é uma membrana acrílica. O Vedaprem acrílico. branco é. Então, o Vedaprem branco, que é o que a galera usa muito em muro externo, de condomínio e tal, Em que é a parede. Em parede, daí Esse é é o Vedaprem parede. Isso. Mas a batida de chuva. ele é uma manta líquida? Vai classificar tudo que é produto aplicado, como a Marissa definiu, aplicado a frio, moldado em loco, é uma membrana líquida, uma manta líquida. A única diferença, assim, conceito para impermeabilização, por exemplo, quando você fala desse batida de chuva, que é o parede, ele não tem espessura para ser classificado como uma membrana. Para ser classificado como impermeabilização, ele precisa ter 1 milímetro de No espessura, no mínimo. Então, Ele é uma pintura. abaixo disso, ele é uma pintura. Uhum. Então, não se classifica como impermeabilização. Tá, então vamos pensar na manta líquida lá, no Vedaprem De laje. de laje. Que é o branco, ou o preto. Ou preto. Que daí chama só Vedaprem esse. O preto é só Vedaprem. E o Tá. outro é Vedaprem branco. Branco. Então o Vedaprem branco, ele é uma manta líquida muito conhecida no mercado. Sim. E o nome técnico dele é membrana acrílica só? Só. Membrana Uhum. acrílica. Só. Ele não tem adição de nada. Aí o preto é uma membrana acrílica. Não, membrana Membrana asfáltica. Asfáltico. Ah, e não tem um É de acrílico. base asfalto. Base asfáltica. Acrílico da base. geralmente é branco. Tem algumas variações de cinza, né? Eu acho, Tem mas um são colorido, né? É. Você pode colorir, por Hoje tem bastante. pigmentar. Daí, Mas mais tem vindo os de prontos fábrica. já. Tem vindo de legal. fábrica já no cor terracota. Olha, isso é, legal. marfim. Vedaprem? Sempre em cores claras, né? Vai ter os acrílicos. Tá, então esses são as membranas acrílicas. É. Aí tem uma outra gama de produtos, por exemplo, com poliuretano. Isso. Que Né? seria é porque, como a Marisa falou, é a base do produto. Que muda. Então, a membrana acrílica, base acrílica. Membrana asfáltica, base asfáltica. Membrana de poliuretano, base de poliuretano. PU, Então, o que vai mudar é a base de cada um. Então, a membrana, todos eles vão ser membrana, mas cada um vai ter a base. E dentro dessa base vai definir, As devido a características. cada área, o que ela vai receber, como vai ser aplicado. Então, você fala aí, até a gente comentou uma brincadeira que a gente fez no outro podcast, falando sobre os produtos pretos, para facilitar assim, os produtos pretos não podem ficar expostos no sol, né? Exatamente. Eles tendem a não poder ficar expostos. Então, já facilita bastante para o pessoal entender. Que Tem são muita os gente asfálticos, né? Quer aplicar lá a membrana asfáltica na laje e deixar exposto no sol. Então tem que saber qual produto pode ficar exposto e qual não. E saber também a diferença da membrana acrílica para uma membrana de poliuretano. Então você tem um produto básico para um produto já bem superior, Bem que mais seria o nobre. bem mais nobre, o poliuretano. O acrílico, Né? por exemplo, se a gente pensar nas lajes de coberturas, são acrílicos que devem ficar expostos, né? Eles tendem todos a ficar Devem expostos. ficar, nem deve receber Isso. proteção, revestimento, porque é o contrário, até danifica. Uhum. Isso a gente pensando em coberturas, né? Diferente se a gente pensar em membrana acrílica para área interna, aí já são outros que... O grande problema da membrana acrílica para o varejo, principalmente, é que existe uma variação tão grande De acrílico. de materiais que
você precisa olhar na ficha técnica daquele produto específico se Entender ele pra que vai que ele atender serve. aquela situação. Tem acrílico que aceita revestimento, né, no mercado, e tem acrílico A que variação não é aceita. muito Não aceita. grande. Então, por isso que o grande, tecnicamente fala, reluta muito com a questão de manta líquida, é porque ela coloca todo mundo no mesmo balaio, na mesma classificação. Uhum. E aí todo mundo vira manta líquida, e só que não existe um só tipo, né? Para você ter uma ideia, a gente tem as membranas acrílicas, elas estão classificadas em 2 normas. A 13321 e a 15885. A 13321 tem 3 tipos de acrílico agora, a revisão. Então você tem 3 tipos de solicitações diferentes para a membrana acrílica só da 13321. Então, Sim. pelo menos 4 tipos de membranas diferentes, com resistências diferentes, aplicações diferentes. E se você abre a lata, Praticamente parece que é o igual, mesmo né? produto. Uhum. Que Entendi. doideira, né? E quando a gente, então, fala das membranas, basicamente as mais vendidas é a membrana acrílica, a membrana asfáltica e a membrana de poliuretano. Sim. Tem alguns produtos de membrana que tem adição, igual a resina acrílica com adição de cimento? Não. Aí vai ter os poliuretano bicomponente daí no caso, né? Aí você Teria tem os um híbridos, né? As misturas. catalisado Né? daí. Ah, tá. O híbrido seria daí uma mistura ali do asfalto e poliuretano, ou acrílico e poliuretano, mas também teria o poliuretano com catalisador, por exemplo. Então, mas Daí aí ele é um catalisar. produto pronto, né? Que o produto PU é a mistura de 2 Isso. componentes, mas os tá. 2 formam um PU. um É PU. diferente, que nem você comentou, de adicionar um produto externo para formar o aí não impermeabilizante. vai ter. Não. Já vem da fábrica com Exato. essa poliuretano e Dosagem, asfalto. né? Isso, Aí já vem tudo. Componente A e B pronto. ali. Tá, beleza. E aí, saindo das membranas agora, nós entramos nas mantas, Uhum. né? Aí as mantas, tem até um podcast que a gente explicou como que classifica uma manta asfáltica, Uhum. desde a espessura, o Sim. tipo do asfalto, A classe. a classe, Estruturante. né? E tudo mais. Mas nós temos as mantas asfálticas, por exemplo, aluminizadas, né? Seria, para facilitar, seria as mantas autoprotegida e não protegida. Que pode ficar exposto no sol ou não pode ficar exposto. Né? Tá, tudo que é preto não pode ficar no sol, É. então se é aquela manta A preta... manta PP não pode ficar exposta no sol, aí tem a ardoseada, que vem com a ardose ali para poder fazer a proteção, e a manta aluminizada, que é a mais usada. Tá, a manta PP, o PP é de Polietileno, polietileno, dos dois lados. dos né? dois lados. Dos dois lados da manta É tem um filme de polietileno. polietileno. E qual que é a outra? Tem A outra é areia, que é com areia. acabamento de areia. Que assim, as mantas, com relação aos revestimentos, ela pode ter o polietileno, ela pode ter a areia, e ela pode ter o alumínio, ela pode ter a ardosa e ela pode ter um geotêxtil. Isso Então, pensando na face pensando superior dela, né? na parte de Não cima. a que tá colando. Né? Na Sim. parte de baixo ela vai ter areia, Ou quando for colar polietileno. com asfalto, ou polietileno para colagem de maçarico. Então você tem 5 acabamentos superiores e 2 tipos de Isso. acabamentos inferiores. Tá. Desses Entendi. acabamentos superiores, quando você tem, por exemplo, o acabamento no poliéster, no Polietileno. no Geotêxtil? geotêxtil, ele é justamente para você fazer a manta e depois aplicar uma membrana acrílica sobre ele. É uma mosca branca, né? Em 17 anos eu colei uma vez ela na parede da loja, ainda de amostra. Eu nunca vi, sinceramente, nunca vi só na O fábrica. geotêxtil. Não O se acabamento vende, né? superficial é um geotêxtil. É, porque eu lembro que até teve uma polêmica lá no grupo que eu tava envolvido, que Que mais tem polêmica que era nas ruas. dessa manta com geotêxtil, e aí não podia jogar o bidim em cima, porque dava vontade. O bidim não, a argila expandida, né? Que não podia jogar Vai porque criava um peso, uma carga em cima da manta. Pelo menos era o que falaram lá no grupo. É. Depende Porque- da situação. Não é nem Se da você carga, tá né? Mas o se problema você é o pessoal que acompanha- trabalha em cima sem proteção mecânica. Se você né? acompanhar obras no exterior, o pessoal usa manta asfáltica e joga seixo em cima. Seixo Direto. mais em cima da APP, por exemplo? É muito comum. Esquisito. A proteção mecânica é o seixo. Pra gente é absurdo. Mas você o vê problema é obras quem e trabalha obras. em cima, Não, e obras e abusando em obras. cima disso, Pisa- né? Obras e obras Foi. que tem. A gente Agora, não indica. eu gostaria só de destacar uma coisa que é muito questionado quando a gente especifica, e depois a gente vai abordar isso melhor em projeto,
Mas tem diferença de durabilidade quando a gente utiliza a manta exposta, que é a que o Vitão colocou aí como autoprotegida. Então, se usar numa cobertura, uma manta aluminizada e uma manta ou uma manta ardoseada. Beleza, você não precisa proteger. Mas a durabilidade, obviamente, é menor. Porque ela está ali submetida a sol, chuva. Então, quando dimensionamos, né, até para atender normas aí vigentes, a gente fala em torno de 8 anos com manutenções. E quando a gente fala das mantas protegidas, a gente acaba dimensionando para 20 anos. Então, por que eu gosto de reforçar isso? Porque tem muito cliente que, mas por que eu não posso usar aluminizada? É muito mais fácil, não sei o quê. Pode, mas entendam que durabilidade diferente, períodos de manutenção menor. Sim. Tá. E essas diferenças de revestimento também implicam numa durabilidade diferente? Exemplo, uma manta aluminizada tem um tempo de vida útil menor do que uma manta ardoseada? Eu, particularmente, acredito que não, mas eu acho que a ardoseada dá mais manutenção, gente? Solta mais Eu ou acho não? que Os grânulos. as duas têm manutenção e precisa ser feita a manutenção. Sim. É Igual. comparação corpo humano, né? Se você não cuidar, né? Você compara carro, se você não calibrar pneu, ele... O próprio verniz do carro, né? Não O tem pessoal jeito. pode estudar o tempo todo e não Precisa muda. fazer né? a manutenção. Mas a manta ardoseada, qual que é a recomendação que a gente coloca em especificação? Todo ano fazer uma limpeza e fazer a aplicação da resina para fixar os grãos. Dá o grãozinho de ardósia para ele não ficar soltando. E na manta aluminizada, todo ano fazer uma limpeza e verificar se a emenda está bem feitinha, se está soltando, passar uma tinta aluminizada onde tiver algum ponto falho. Então, assim, a manutenção vai ser anual. Acho que de nos dois durabilidade não tem sistemas. muita E diferença. aí, durabilidade vai ter outros aspectos que vão interferir na durabilidade, mas em geral, tanto é que as normas equiparam, a norma, o guia equipara, né? Os sistemas autoprotegidos em 8 anos. Legal. Bom, acho que deu para as pessoas entenderem um pouco sobre o conceito, né? Sobre os tipos de sistemas. E eu disse um pouco, tá? É complexo mesmo. Eu disse um pouco. e entender um pouquinho dos produtos, né? Imagine o seguinte, aquele engenheiro que especifica a manta asfáltica para uma pressão negativa na obra, depois que escutou esse podcast, já vai começar a pensar um pouquinho diferente, né? Com certeza. É isso. Aquele engenheiro, por exemplo, que pegava a manta líquida e aplicava em tudo que tá vendo, sobrou um balde ali, ó. Vamos fazer um muro de arrimo, aplica ela aqui, né? Ele já vai começar a pensar diferente, né? Então é isso que a gente quis trazer através desse podcast, desse episódio. Quem acompanhar a série toda, aí sim a gente foi dividindo em etapas de execução, onde a gente vai falar dos produtos e dos sistemas mais indicados para uma determinada área. Exato, uma fundação, um banheiro, uma cobertura, um reservatório e tal. A gente fez essa divisão e, por exemplo, no próximo episódio nós vamos falar dos projetos, né? E aí sim você vai começar a dar a importância para o projeto, porque você percebeu através desse que o negócio é complexo. Definir um sistema, né? De improvisação. Você sabe que, às vezes, a gente tem que usar isso como argumento para convencer as pessoas a comprar um projeto. Quando você começa a mostrar a complexidade que tem por trás, a pessoa vai falando, nossa, achei que era simples, né? Mas tô vendo que não é tão simples assim. Melhor eu comprar o projeto, né? Então é um pouco disso, né? As pessoas de canteiro de obra precisam entender que, você está vendo como é complicado? Então, para de sofrer, compra um projeto e faz igual eu. Eu agora tento comprar projeto em todas as minhas obras, né? Pelo menos tento convencer os meus clientes sobre isso e vou aprendendo ao longo do processo, né? Vou aprendendo junto com os meus projetos e eu tenho certeza que pelo menos eu estou aplicando o produto certo porque alguém pensou nisso. É tão válido, né, o projeto de impermeabilização quanto qualquer outro projeto. Sim. No projeto de hidráulica não seria só tubulação, mas como é que ele define o tamanho da tubulação? Por onde vai como passar como define por qual área ele vai estar passando, não atingir uma área impermeabilizada. Então, no projeto de impermeabilização, não é só o definir o produto, não é só desenho técnico, né? É um estudo que tem que ser feito em cima de um projeto, né? E vou falar um negócio aqui. Manda.
eu hoje prefiro comprar um projeto de impermeabilização do que um projeto de instalação hidráulica, se eu tivesse que escolher entre um e o outro. Gente, não fala, os projetistas de hidráulica vão querer matar. Deixa os projetistas hidráulicos... Nunca mais eles vão colocar os ralos que você pediu no projeto. Viu? Se for uma Tudo com casa... 50 agora. Viu? Eu vou te falar. Para pra pensar na faculdade, Marisa. Você é formado em engenharia civil, Alexandre também. A gente aprendeu a fazer dimensionamento hidráulico na Verdade. faculdade. Se a gente falar de uma casa, dá tudo o mínimo, gente. Dá tudo o mínimo. Ah, o tubo de queda de esgoto vai ser 50. Ah, o telhado, se não for muito grande, 75 é 100. Agora, a impermeabilização não tem esse padrão. Né? Não tem esse padrão. Verdade. Então, o que eu quero trazer? Não é que você tem que deixar de comprar um para comprar o outro. O que eu quero é quebrar esse paradigma entender a de que importância, né? todas as obras que eu faço e eu fiz até hoje, sempre teve um projeto de hidráulica. Mas a gente tem que ter projeto de impermeabilização também. É isso que eu quero trazer, entendeu? É mais fácil eu tocar eu e meu encanador da minha cabeça hidráulica do que eu e o meu instalador, se não fosse o Vitão, na impermeabilização sem projeto. É isso. É verdade. Com certeza. Faz sentido? Sim, e é o que você falou. A hidráulica, para você, para quem é engenheiro e tá tocando obra, a hidráulica você aprendeu na faculdade. E a E a impermeabilização? impermeabilização? Você aprendeu alguma coisa para poder tocar sozinho? E outra, né? Eu acho que é importante a gente destacar aqui, todo mundo vive isso todos os dias aqui dos três, falando da parte de impermeabilização, mas o quanto a gente não ouve, põe qualquer uma, vaza de qualquer jeito. É, isso é. Será que vaza de qualquer jeito, gente? Ou será que é Esse sistema aqui eu já inadequado? até falei pro proprietário que nem precisava fazer. Pois é. Então, né, vendo assim, com base em todo o conteúdo que a gente apresentou aqui, que foi superficial, mas tentando, né, se a gente fosse entrar muito a fundo, ficaria um pouco mais confuso. Então, será que realmente tudo vaza ou será que tá faltando especificação, tá faltando qualidade na execução, tá faltando produto certo, né, Vitão? Sim. Então, acho que é bom, fica a reflexão aí para todos nós da construção. A gente escuta bastante em obra, o pessoal ainda fala assim, para vocês ainda são engenheiro, não sou engenheiro. Mas eu entendo de impermeabilização, eu não entendo de mais nada de engenharia. Mas de impermeabilização eu procuro estudar um pouquinho também. E chegar na obra, o engenheiro que não tem nada na faculdade fala assim, faz assim porque eu sou 30 anos engenheiro. E Ele quer impor o que a gente quer que faça sem base nenhuma, né? Tá, eu vou fazer com base no quê? É porque eu faz 30 anos que eu sou engenheiro, mas 30 anos trabalhando errado. Né? E fala pra ele que faz 30 anos que as faculdades de engenharia não têm impermeabilização na grade curricular. Sim. E esse é um dos motivos da gente estar colocando esse podcast aqui, porque não faria sentido nenhum a gente fazer 8 episódios para ensinar o básico de hidráulica. Não é necessário. Sim. Verdade. Né? Bom, encerramos o podcast assim, tá? Marissa, como que as pessoas encontram você nas redes sociais? @menezesma, @impersolutions e @engenheiras notáveis. Que isso, Marissa? 3 arroba? Você viu, né? Caramba! E acompanha o podcast da Marissa, porque eu escuto, viu? Vitão, como que é? Vitor, seria @VR Impermeabilizações no Instagram, VR Impermeabilizações no TikTok e Facebook. Não. Eu vou ter que entrar no TikTok agora. Eu não tenho TikTok. Tem sim, você me adicionou. Eu nem sei como é. Depois que ele ficou famoso, ele criou a conta. Deixa eu criar um perfil aqui, ó. Sabe como que era o nome do perfil do Alexandre no TikTok? O cara do Reels da impermeabilização. Aí a fotona dele assim, ó. Cara. Como é que é o teu, Alexandre? @Sonsini Engenharia. Boa. Então, pessoal, se vocês querem aprender ainda mais sobre impermeabilização, continue acompanhando o podcast do Professor das Obras. Nós também trazemos outros assuntos de construção civil. Agradeço a Vedacity Pro por esse apoio, por fazer com que esse movimento aqui de ajudar o mercado aconteça, né? Porque se fosse por nós mesmo, a gente tá tão cansado de falar as mesmas coisas, né? Mas aí chega uma marca e fala assim, pô, vamos lá, gente, não desanima não, acredita, né? Força na educação, tem esperança, né? Como disse o áudio do Sonsini pra mim, é isso que me traz a esperança de ver uma obra como essa, né? Então, vocês vão fazer obras muito boas aí, escutando o podcast Professor das Obras, comprando projeto, comprando o produto correto, né? E continue nos acompanhando, estamos nas principais plataformas de áudio, de vídeo, dê o seu like, curta, não se esqueça de entrar aqui, ó,
no grupo de dúvidas, porque agora o negócio vai pegar fogo lá dentro, né? Agora você precisa mais do que nunca desse grupo. E acompanhe o próximo episódio que fala sobre projeto de impermeabilização. Um grande abraço e tchau! Tchau!